Olá, boa noite. Nossa primeira reportagem é sobre a fraude do combustível na Grande São Paulo. Motoristas desviam álcool e gasolina dos caminhões-tanque antes de entregar nos postos. O comércio ilegal tem até nome, Ana. Petrobalde. E funcionava havia pelo menos 10 anos no local. Hoje, a Polícia Militar desmantelou o esquema criminoso. O motorista tinha acabado de esvaziar o tanque do caminhão. Foi preso em flagrante. Carros e motos abastecidos no meio da rua. Direto do caminhão-tanque. E a um preço imbatível. Quanto custa o litro? 2. A fraude não para por aí. Os lacres do caminhão são vendidos livremente. Combustível estocado de maneira irregular. Um bairro inteiro refém do perigo. Pelas contas da Agência Nacional do Petróleo, a varanda dessa casa, onde moram 3 famílias, pode guardar até 2.000 litros de combustível. É um posto de gasolina a céu aberto, correndo risco de causar uma séria explosão. A ação da polícia, a análise do combustível batizado e os chefões que continuam impunes. Ainda nesta edição, numa reportagem exclusiva. Você não pode perder. A polícia recuperou parte da carga roubada de uma empresa responsável pela distribuição de produtos de telefonia em Campinas, no interior de São Paulo. A quadrilha é formada por mais de 20 pessoas, mas só 2 homens foram presos. A operação da polícia teve como primeiro alvo uma casa em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. Havia denúncias de receptação de produtos roubados ali. No local, a surpresa. Parte da carga de equipamentos eletrônicos roubada de uma distribuidora em Campinas na noite do último sábado. Caixas e mais caixas de tablets e aparelhos celulares. Uma caminhonete usada no roubo estava na casa. Pouco tempo depois, ao seguir para outro local, a polícia encontrou esta van e um caminhão abandonados na rodovia Raposo Tavares. Dentro, mais eletrônicos, também roubados da distribuidora. A outra parte da carga foi achada em mais uma casa alugada pela quadrilha na zona oeste da capital. Outros 2 carros que possivelmente foram usados na ação estavam ali. Já em Campinas, mais uma parte dos produtos roubados foi encontrada às margens de uma estrada. A polícia conseguiu apreender também os equipamentos que gravaram todo o roubo, mas foram levados pela quadrilha. Agora, estas imagens devem ajudar o grupo de operações especiais a identificar cada um dos integrantes do bando, que teria pelo menos 20 pessoas. Até o momento, 2 homens foram presos. Estas imagens mostram os bandidos portando armas pesadas e ameaçando funcionários na noite em que entraram na empresa. Segundo testemunhas, eles invadiram um local com quase 20 carros e caminhões para levar a carga avaliada em 15 milhões de reais. E agora uma história cruel, o caso da chefe de UTI que é suspeita de antecipar a morte de pacientes no Paraná. Segundo a polícia, a médica não agia sozinha e os funcionários que trabalhavam com ela também vão ser investigados. Várias pessoas procuraram a polícia para fazer novas denúncias. Chegou o resultado dos exames depois que ela faleceu e a doutora Virgínia falou que ela não ia aguentar esperar chegar o resultado. Virgínia Helena Soares de Souza, médica-chefe da UTI do hospital, está presa por suspeita de praticar eutanásia, que é a indução à morte com o uso de procedimentos médicos. Ela teria antecipado as mortes para liberar leitos, principalmente os ocupados por pacientes do SUS. A médica segue presa em uma cela especial. Hoje, a polícia admitiu que pode haver mais envolvidos no caso e informou que todos os funcionários que trabalharam com ela na UTI do hospital devem ser investigados. A ação dela não foi isolada. Obviamente, sabemos que demandaria da conivência de outras pessoas que trabalhavam com ela na UTI. A polícia vai investigar todas as mortes que aconteceram na UTI do hospital nos últimos 7 anos. Tempo em que a médica foi chefe do setor. Se houver suspeita sobre todas as mortes, serão investigados todos os casos. Um novo médico já foi indicado como responsável pela UTI. A defesa da médica deve entrar com um pedido de liberdade provisória amanhã. Nós estamos buscando cópia dos autos, cópia das mídias, cópia de todo o procedimento, para podermos aí sim formular ao juiz
da Vara de Inquéritos um pedido de revogação da prisão temporária. O terceiro dia do julgamento do publicitário Gil Rugai foi todo para ouvir as testemunhas de defesa. Foram 6 depoimentos até agora, todos para tentar desqualificar as provas da acusação que apontam Gil Rugai como o assassino do pai e da madrasta. E a repórter Daísa Bellini está no Fórum da Barra Funda e tem outras informações. Daísa, boa noite. Quem é que está sendo ouvido aí nesse momento? Olá, Ana, boa noite. Quem presta depoimento agora é o irmão mais novo de Gil Rugai, Léo Rugai. O depoimento começou por volta das 7 horas da noite e Léo está diferente do que ele apareceu no primeiro dia. Ele está com os cabelos cortados, está com a barba parada, vestindo um casaco preto, uma calça marrom e disse para o juiz, disse para a promotoria que está nervoso porque ele não gosta de falar em público. Léo disse também que ele tem uma boa relação com o irmão Gil Rugai. Léo, que sempre, nunca, na verdade, escondeu, assumiu que sempre está em defesa do irmão desde que aconteceu o crime há 9 anos atrás. Em um determinado momento, a defesa questionou Léo Rugai, dizendo que se ele soubesse que o irmão teria matado o pai, se ele estaria aqui para defendê-lo. Ele disse que não, estaria aqui para acusá-lo. Ana, Celso. Daísa, ele falou sobre a relação de Gil com o pai, se eles costumavam brigar, se ele soube do desfalque na empresa? Olha, Celso, sobre o desfalque, ele negou, ele disse que desconhece se houve mesmo um desfalque na empresa e disse que o Gil e o pai sempre tiveram uma boa relação, que nunca soube que eles tinham algum problema. Então, ele disse que desconhece esse desfalque na empresa. Daqui a pouco eu volto direto aqui do Fórum da Barra Funda com outras informações sobre o julgamento de Gil Rugai. Ana, Celso. Obrigada, Daísa. Até já. Jovens do sul do país foram atraídas para a área da usina de Belo Monte, no Pará, e lá obrigadas a trabalhar como garotas de programa. A polícia descobriu o crime depois da denúncia de uma adolescente que conseguiu escapar. A promessa de ganhar R$14 mil por semana era uma ilusão para dezenas de meninas que vieram do sul do país para viver em Altamira, no Pará. Chegamos lá, era totalmente diferente. Tudo que a gente fazia levava multa. A gente tinha meia hora para dormir de madrugada. A polícia chegou até a boate depois que uma adolescente de 16 anos fugiu e denunciou o caso ao Conselho Tutelar. Elas viviam trancadas, em condições precárias. 2 gaúchos, funcionários da boate, estão presos. Até agora, 5 boates foram fechadas e 32 mulheres libertadas. Uma das boates funcionava dentro do complexo de Belo Monte. A Norte Energia e o consórcio construtor da hidrelétrica disseram que não toleram a exploração sexual e que têm políticas para evitar esse tipo de crime. O Ministério Público Federal investiga a eficácia dessas políticas. Há notícias de que as próprias moças vítimas da exploração sexual faziam na entrada dos canteiros uma panfletagem indicando o local de funcionamento das boates, indicando inclusive formas de acesso. As mulheres libertadas estão sob proteção do Estado. A Polícia Federal também acompanha o caso. E a polícia desarticulou uma quadrilha especializada em sequestros relâmpago na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. 3 bandidos foram presos e outros 7 identificados estão foragidos. Uma ação rápida e bem planejada. Ladrões cercam o carro da vítima. O homem de camisa branca desembarca sob ameaças e é levado pelos bandidos. Os criminosos não param por aí. Com o cartão de crédito do sequestrado, este homem de camisa listrada, bermuda e chinelo faz compras em uma loja num shopping do Rio. Os 10 integrantes da quadrilha estão identificados, entre eles um angolano que é apontado como um dos líderes da organização criminosa. 7 continuam soltos. Nos últimos 6 meses, foram ao menos 25 sequestros semelhantes planejados pela mesma quadrilha. Até um delegado foi vítima do bando. Segundo a polícia, cada integrante da quadrilha tem um papel bem definido. Enquanto uma parte do grupo faz os sequestros, outra age como estelionatária, abre contas bancárias e consegue empréstimos usando os documentos das vítimas. São bandidos violentos na primeira ação, que é a ação do sequestro, e muito articulados porque
promovem ramificações com outros integrantes, que é o uso também do estelionato, que não é uma conduta violenta, mas que provoca danos patrimoniais nessas vítimas que já sofreram ação violenta no primeiro momento. Em Foz do Iguaçu, a Polícia Federal apreendeu uma carreta com quase 5.000 tubos de lança-perfume. 4 pessoas foram presas. A quadrilha é suspeita de vender a droga no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e em Brasília. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do presidente da Escola de Samba Mangueira. Também foi requerida a quebra do sigilo bancário das contas em nome da agremiação. Ivo Meirelles é investigado por suspeita de associação ao tráfico de drogas. Em Curitiba, um médico foi morto durante um assalto. Ele foi abordado por 3 criminosos quando chegava em casa. O pediatra reagiu e foi baleado no peito. Os assaltantes fugiram sem levar nada. Documentos do Ministério da Previdência Social comprovam o desvio de quase 30 milhões de reais da Prefeitura de Maceió, capital de Alagoas. O ex-prefeito Cícero Almeida e 8 ex-secretários serão indiciados. Os desvios foram identificados pelo Ministério da Previdência Social. O relatório, obtido com exclusividade, tem quase 200 páginas e revela que pelo menos 4 secretarias municipais, 2 superintendências, o gabinete do prefeito e uma companhia pública desviaram juntos mais de 28 milhões de reais em recursos previdenciários. São indícios mais do que suficientes de que houve a prática de infrações penais. Segundo os relatórios, os salários dos servidores sofriam descontos da Previdência, mas o valor que deveria ser repassado ao Instituto Previdenciário de Maceió, o IPREV, era desviado. Os documentos foram encaminhados para 2 promotorias especializadas, uma delas criminal. Os ex-gestores de Maceió, incluindo o ex-prefeito Cícero Almeida, devem responder pelos crimes de apropriação indébita, desvio de recursos previdenciários e improbidade administrativa e podem ser condenados até 10 anos de prisão. Por conta dos desvios, a Prefeitura de Maceió está impedida de receber recursos federais até a resolução do problema. Os relatórios do Ministério da Previdência também apontam as mesmas irregularidades na Câmara de Vereadores da capital, com desvios que ultrapassam os 2 milhões de reais. Em relação aos descontos efetivados sobre os salários dos servidores, nunca houve aqui na Câmara qualquer tipo de retenção que não tenha sido devidamente recolhida ao IPREV. Ao todo, 8 ex-secretários e o ex-prefeito Cícero Almeida são apontados na ação do Ministério Público. Nenhum dos acusados quis gravar entrevista sobre o assunto. E agora o drama de um pai que procura pela filha de 3 anos. A família morava em Portugal, mas a mãe veio com a criança para o Brasil e nunca mais voltou. A Justiça Brasileira determinou que a menina fosse devolvida ao pai, mas a mãe fugiu para o interior de Goiás. Henrique e Lucilene se conheceram neste povoado em Minaçu, a 500 quilômetros de Goiânia. Os 2 se casaram contra a vontade da família dela e se mudaram para Portugal. Em 2010, nasceu a menina que hoje é alvo de disputa. Em janeiro do ano passado, Lucilene veio ao Brasil para o casamento da irmã e não voltou mais para Portugal. Aí ela não quis voltar. Ela falou que não ia voltar, que a vida aqui está melhor que lá. O pai entrou na justiça, que decidiu que a criança deveria voltar a Portugal. Eu não estou roubando a minha filha, nem roubando os direitos dela como mãe. Isso que fique bem explícito. Eu só quero que a guarda se discuta. A menina deveria ser entregue ao pai nesta terça-feira. São 4 horas da tarde, a hora marcada pelo juiz para que a criança fosse entregue ao pai e os 2 pudessem viajar juntos para Portugal. Mas a mãe não apareceu com a filha e agora é procurada pela justiça. Oficiais de justiça e agentes federais saíram à procura de Lucilene e da filha. Já era tarde da noite quando chegaram ao povoado onde Lucilene voltou a morar. Nós não encontramos a diligência e vamos aguardar agora o que o juiz vai decidir. Em Brasília, manifestantes entregaram uma petição com 1.600.000 assinaturas pedindo a saída de Renan Calheiros da presidência do Senado.
O grupo foi barrado por seguranças no gramado do Congresso, mas depois conseguiu entrar no Senado. Essas caixas de papelão aí eram simbólicas, já que as assinaturas foram registradas pela internet. A petição foi entregue a senadores independentes. Renan responde a processo por peculato, falsidade ideológica e falsificação de documentos. A presidente Dilma Rousseff recebeu hoje o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev. O encontro chamou a atenção pelo calçado da presidente. Por causa de uma fissura no dedão do pé, Dilma usava uma sandália de borracha que encobria uma sapatilha ortopédica no pé direito. Brasil e Rússia assinaram vários acordos de cooperação e negociaram a compra de baterias antimísseis. E depois do encontro, mais uma cena inusitada. Medvedev se agachou, veja aí, para amarrar os sapatos. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, comemora em São Paulo 10 anos na presidência do país. A repórter Natália Leite acompanha ao vivo o evento. Boa noite, Natália. A presidente Dilma Rousseff já chegou? Boa noite, já sim. Chegou acompanhada do ex-presidente Lula. É ele que discursa neste momento, sempre interrompido pela manifestação entusiasmada da militância, pelos gritos e aplausos. Antes do ex-presidente Lula, falaram algumas das lideranças de partidos da base aliada do governo que acompanham este evento também. E o encontro realizado neste hotel aqui na capital paulista marca o início de uma série de eventos. Serão realizados 13 seminários em diferentes cidades brasileiras para discutir as realizações do governo e comemorar os 10 anos do Partido dos Trabalhadores à frente do comando do país. Natália Leite para o Jornal da Record. Obrigado, Natália. Em Brasília, o provável candidato do PSDB à presidência em 2014, o senador Aécio Neves, culpou o governo do PT pelo baixo crescimento da economia nos últimos 2 anos. No plenário do Senado, Aécio Neves antecipou as críticas que faria ao governo só na semana que vem. O provável candidato à presidência pelo PSDB aproveitou a data para enumerar o que chamou de os 13 fracassos do PT. Aécio criticou vários pontos do governo petista. Disse que a economia está estagnada, com um PIB minúsculo. Lembrou também dos constantes riscos de apagão e afirmou que hoje o governo do PT não é voltado para o país, mas sim para a reeleição. A presidente Dilma Rousseff chega à metade de seu mandato, longe de cumprir as promessas da campanha de 2010. Não é mais a presidente quem governa. Hoje, quem governa o Brasil é a lógica da reeleição. O senador Tucano disse que hoje a confiança dos investidores no país está abalada por causa da política intervencionista e cambial do governo. Também falou sobre o descaso na saúde, educação e os problemas na segurança pública. De olho na disputa presidencial, Aécio disse que o PT apenas deu continuidade às políticas do PSDB e perguntou: qual é o PT que celebra aniversário hoje? O que fez do discurso da ética durante anos a sua principal bandeira eleitoral? Ou o que defende em praça pública os réus do mensalão? O que condenou com ferocidade as privatizações conduzidas pelo PSDB? Ou aqueles que as realiza hoje sem qualquer constrangimento? Aécio Neves ainda lembrou a atuação petista em alguns momentos importantes para a redemocratização do Brasil. Todas as vezes em que o PT teve que optar entre o Brasil e o PT ficou com o PT. Foi assim quando negou a Tancredo seu apoio no colégio eleitoral para garantir o nosso reencontro com a democracia e quando se opôs ao Plano Real e à Lei de Responsabilidade Fiscal. A Comissão de Coordenação do COI, o Comitê Olímpico Internacional, encerrou hoje a 4ª visita de inspeção na cidade do Rio de Janeiro. Em coletiva realizada na cidade sede das Olimpíadas de 2016, os representantes do comitê demonstraram estar satisfeitos com o andamento da preparação olímpica. Ressaltaram que vários projetos devem ser concluídos ainda neste ano e outras obras precisam ser iniciadas para o bom andamento dos Jogos. Para os saltos ornamentais, um dos 6 esportes que ainda não tem sua sede definida, foi proposto o Forte de Copacabana. A partir de agora, caberá à Justiça Comum julgar os processos sobre a Previdência Complementar do Trabalhador. A decisão foi tomada hoje pelo Supremo Tribunal Federal durante o julgamento de um recurso. Os efeitos da decisão terão repercussão em quase 10 mil processos que aguardam a sentença do Supremo. O sol predomina em boa parte do estado de São Paulo. Na capital, apenas chuvas isoladas. Já a região sul vai enfrentar temporais ao longo do dia.
Uma frente fria começa a se formar no Rio Grande do Sul com nuvens carregadas. Amanhã ela avança para o Paraná e provoca tempestades e também ventanias. O volume acumulado é alto e pode causar transtornos, principalmente no leste de Santa Catarina. No litoral gaúcho, o risco de ressacas, com ondas de até 2,5 metros. Além de São Paulo, chove forte em parte do centro-oeste e em quase toda a região norte. No nordeste, chuva fraca no litoral. O sol brilha o dia todo nesta área amarela do mapa. Curitiba terá um dia abafado e com pancadas à tarde, máxima de 28 graus. Em Belém, muito calor e máxima de 32. A blogueira Ioane Sanches visitou o Congresso Nacional em Brasília hoje e defendeu o fim do embargo comercial dos Estados Unidos a Cuba. Na chegada ao Congresso Nacional, a blogueira cubana mais parecia uma popstar. Fotógrafos e cinegrafistas disputavam a melhor imagem. Ioane Sanches andou com dificuldade entre os deputados. Gracias por el recibimiento. Estou muito feliz, muito feliz. Mas ao se aproximar da Comissão de Constituição e Justiça, onde assistiu parte do documentário Conexão Cuba-Honduras, presenciou uma demonstração da democracia. Lado a lado, grupos se manifestavam a favor e contra a sua presença. Já na CCJ, onde recebeu flores e tirou muitas fotos, as portas tiveram de ser fechadas para a sessão prosseguir. A blogueira defendeu o fim do embargo comercial dos Estados Unidos a Cuba por achar que esse bloqueio é usado pelo governo do seu país para explicar o fracasso econômico e a repressão política e social. Ela disse que luta por uma Cuba onde todas as ideias possam ser respeitadas. Cuba não é um partido, Cuba não é uma ideologia, Cuba não é um homem, Cuba é plural, diversa, com muitos colores. Depois do Brasil, Ioane segue viagem para outros países. Ela disse que isso só é possível com a solidariedade de pequenas pessoas como ela, que apoiam a causa que defende. Um relatório de uma empresa americana acusa a China de espionagem cibernética. Uma unidade militar chinesa teria promovido uma série de ataques de hackers nas redes de mais de 100 empresas nos Estados Unidos. A guerra quase invisível se tornou pública. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China negou o envolvimento do governo. Somos contra ataques cibernéticos. A China também já foi vítima. E os Estados Unidos são os autores de quase todos os ataques contra nós. A queixa é antiga, mas a empresa americana Mandiant publicou um relatório detalhado e diz que neste prédio, no subúrbio de Xangai, funciona o grupo 61398, braço do exército chinês. Hackers que desde 2006 teriam roubado os segredos de mais de 100 empresas americanas. Quantos empregos já perdemos por causa disso? Pergunta o fundador da Mandiant. Especialistas dizem que há 2 décadas, Estados Unidos, Rússia e China vêm construindo um arsenal de ataques e defesas cibernéticas. O que os Estados Unidos mais temem são ataques de governos como o do Irã ou de grupos terroristas. Com pessoas especializadas em quebrar códigos de redes de computadores, eles podem deixar cidades inteiras sem transporte ou até sem luz. E para a maior potência mundial, país que mais depende da tecnologia, são muitos os riscos. Segundo revelações dos médicos que cuidam do Papa, o estado de saúde dele é mais grave do que se imaginava. Hoje, o Vaticano informou que Bento XVI pode mudar as regras da reunião para eleger um novo líder católico. A principal mudança seria permitir a antecipação do encontro. A lei atual determina que após a morte ou renúncia do Papa, os cardeais que estiverem no Vaticano devem esperar de 15 a 20 dias até que os ausentes cheguem e haja quórum para o conclave. Mas como muitos cardeais irão ao Vaticano para a despedida de Bento XVI no próximo dia 28, essa espera seria desnecessária. Hoje, um jornal italiano informou que o estado de saúde do Papa é pior do que havia sido divulgado na semana passada, quando ele anunciou a renúncia.
O artigo A Vela que se Apaga, do diário La Estampa, revela que Bento XVI tem variações repentinas da pressão arterial, o que levou os médicos a vetarem longas viagens de avião. Além disso, há 2 anos o Papa sofre de insônia e se recusa a tomar tranquilizantes. Bento XVI está praticamente cego do olho esquerdo, sente dores no quadril e no joelho direito. Um quadro que, segundo o artigo, justifica a renúncia de um homem sem forças para lidar com os problemas da Igreja Católica. E agora uma cena vergonhosa. Imagens feitas pela Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro mostram PMs extorquindo dinheiro de motoristas que estavam em situação irregular. No ano passado, mais de 300 policiais foram expulsos por desvio de conduta. O que deveria ser uma fiscalização séria, na verdade, é uma armadilha. As imagens mostram policiais checando a documentação de carros e motoristas em ruas da zona norte do Rio. A irregularidade constatada deveria ser punida, mas com esses PMs basta a propina de R$ 40 para se livrar da multa. É intolerável que um agente da lei, que deve ser comprometido com o cumprimento da lei, a descumpra e incida em ilícito penal. Isso é uma questão de desvio de caráter. As gravações são fruto de um trabalho de investigação de 2 meses. Aqui, o motorista paga R$ 20 para continuar a viagem transportando um sofá. Os motoristas extorquidos prestaram depoimento ao Ministério Público. Algumas histórias seriam cômicas se não fossem trágicas. A pessoa veio com um valor inteiro de uma moeda, uma cédula inteira, e o policial militar havia combinado o valor a menor e achou engraçado ter que restituir o troco. Ele falou o quê? Alguma coisa desse tipo, como já viu o PM da troco. A investigação da Corregedoria identificou 11 policiais militares envolvidos no esquema de extorsão. Todos foram retirados das ruas. O porte de arma e a carteira funcional também foram recolhidos. Um processo administrativo foi aberto e eles poderão ser expulsos da corporação. Eles ainda vão responder por concussão, que é a extorsão praticada por funcionário público. A pena é de até 8 anos de cadeia. Se a educação, às vezes, vem pela repressão, vem com um processo criminal, que seja assim. Nesses casos, as vítimas colaboraram, mas melhor que denunciar é não pagar a propina. Esse jeitinho brasileiro é nefasto, tanto para as instituições como para o próprio cidadão. É mais do que um jeitinho brasileiro isso, né? E olha que história. Um macaco fugiu de uma clínica em Belo Horizonte e assustou os veterinários. Veja por quê. O macaco pulou sobre os carros, aí subiu num poste, se equilibrou na fiação, ficou lá em cima. Os funcionários da clínica acompanhando o bicho, mas ele simplesmente se recusava a descer. Assustado, ficou lá em cima por quase meia hora, até que veio o susto mesmo. Ele encostou num fio de alta tensão, tomou um choque e caiu lá de cima. Os veterinários pegaram o animal, conseguiram, e apesar de tudo, esse tombo, olha aí, Celso, o macaquinho sobreviveu. Dia de aventura para ele e para os veterinários, né, que tomaram um super susto. Os estavam ligados ali, né? Estavam, mas como é que se controla um macaco, olha aí, subindo num poste, nos fios de alta tensão? Não dava para fazer muita coisa a não ser esperar mesmo, né? Enfim, era natural que ele acabasse tomando um choque. O choque serviu aí como anestesia. Exatamente, ainda bem que sobreviveu o bichinho, olha só a hora do choque. Dá até angústia, né? Ele fica meio paradinho ali. Cai em câmera lenta. Agora, um caso que é uma negligência médica, né? Um pedreiro passou 3 meses com uma lâmina de uma faca alojada no peito. Ele foi atingido depois que reagiu a um assalto em Araxá, Minas Gerais. Com um ferimento nas costas, Claudinei foi levado às pressas para o pronto-socorro de Araxá. Deram o ponto, fez a limpeza, aí logo em seguida eles me liberaram. O pedreiro voltou algumas vezes ao hospital se queixando das dores. Só 3 meses depois, a surpresa. Exames identificaram uma lâmina de 11 centímetros alojada no peito do pedreiro. Claudinei passou por uma cirurgia para a retirada da lâmina da faca, mas, segundo especialistas, teve sorte por não ter apresentado nenhum tipo de infecção. Casos como o dele são facilmente identificados com exames rotineiros, como um simples raio-x. Uma faca alojada no tórax, ela pode levar a lesões de órgãos importantes, órgãos nobres,
que ameaçam a vida. A Secretaria de Saúde de Araxá abriu sindicância para apurar se houve erro de conduta médica no pronto-socorro municipal. Aliviado, Claudinei só pensa no que está por vir. Graças a Deus, eu acho que agora daqui uns dias eu posso voltar ao trabalho. Saúde pública no Brasil está virando coisa de cadeia, né? Grave. E agora um caso cercado de mistério no Rio Grande do Sul. Uma família briga para enterrar o corpo de um homem que estava preso e desapareceu. No cadastro do sistema penitenciário, ele é considerado foragido da justiça. Esta menina espera há 5 anos para se despedir do pai. Agora eu queria enterrar ele e ficar lá no caixão dele. Marcelo Raulino Fierro estava preso há 5 anos na colônia penal agrícola em Charqueadas, em 2008. O homem desapareceu e, meses depois, um corpo foi encontrado dentro do presídio, já em estado de decomposição. A família tinha certeza que era o corpo de Marcelo. Ele comentou várias vezes que era ameaçado lá dentro, só não se referiu a quem. Familiares pediram um exame de DNA. O resultado veio 2 anos depois, em 2010, e confirmou que a amostra do corpo coincidiu com a amostra retirada da irmã de Marcelo. Apesar disso, a família não conseguiu o atestado de óbito e até agora não recebeu o corpo para poder enterrá-lo. O Instituto Geral de Perícias alega que o exame de DNA foi considerado inconclusivo. Em nota, a instituição diz ainda que não recebeu nenhum pedido do Poder Judiciário sobre a entrega do atestado de óbito. Mas o advogado da família contesta. 17 pedidos feitos pelo juízo, tá? Há vários órgãos do Estado. No cadastro da Superintendência dos Serviços Penitenciários, o nome de Marcelo consta como foragido do regime semiaberto. Além de não ter cuidado, zelado pela vida deste preso, continua violando os direitos humanos, que é um direito histórico de todo e qualquer ser humano, enterrar os seus mortos. E agora voltamos a falar sobre o julgamento de Gil Rugai. A repórter Daísa Bellini está no tribunal e tem novas informações. Daísa, a gente sabe que muita gente foi ouvida aí hoje, que parece que um depoimento foi decisivo para o caso, ou pode vir a ser decisivo para o caso, é isso mesmo? Olha, Ana, muito importante esse depoimento que foi de um vigia. Hoje, 7 pessoas prestaram depoimento. A sessão de hoje terminou agora. A última pessoa, a última testemunha a dar um depoimento foi o irmão de Gil Rugai, Léo Rugai, que afirmou que a família inteira está ao lado do irmão. 2 depoimentos também foram importantes no dia de hoje. De uma antropóloga que fez um estudo que mostra que quando há dúvidas nas provas em um tribunal do júri, a tendência dos jurados é a absolvição do réu. Outro depoimento importante, como você disse, que pode ser decisivo, é de um outro vigia que, diferente do primeiro vigia que deu um depoimento no primeiro dia aqui do julgamento, afirmou que não viu ninguém saindo da casa de Luiz Carlos Rugai naquela noite. Confira na reportagem de Vinícius Costa. Os advogados de defesa de Gil Rugai hoje chegaram sozinhos. Para evitar a confusão dos outros dias, o réu entrou por uma porta lateral do fórum. Neste terceiro dia de julgamento, foi a vez das testemunhas de defesa serem ouvidas. O primeiro a falar foi o ex-contador da produtora de vídeo do publicitário Luiz Carlos Rugai. A promotoria alega que desfalques na empresa foram o motivo do crime. Mas Edson Tadeu de Moura disse que não sabia sobre desvios de dinheiro. Sem nada sobre desvio. Para nós não houve desvio. Não houve. Se houve, foi na conta do Rugai, que é uma conta que a gente não tem acesso, que tomava conta era o Gil. A antropóloga Ana Lúcia Pastore foi convocada pela defesa na intenção de demonstrar que o perfil de Gil Rugai, traçado pela polícia e pela mídia, foi deturpado. Ela afirmou que, na dúvida, a recomendação é a absolvição do réu. A senhora provocou mais dúvida ainda? Eu espero ter provocado, porque eu acho que este é um caso realmente que carrega muitas dúvidas e poucas certezas. O problema é, tem dúvidas no processo, ontem até uma delas levantada por uma das juradas, de coisas que não foram feitas, de dúvidas que não podem ser respondidas pelo processo. Por quê? Porque nunca se pensou em outra hipótese que não o Gil Rugai. O produtor da Rede Record teve acesso com exclusividade a parte do material que será apresentado em plenário pela defesa durante o julgamento.
São fotos feitas de Gil Rugai participando de celebrações religiosas na prisão. Não sou psicólogo nem psiquiatra para saber se ele tem algum distúrbio, mas ele era uma pessoa diferente das outras. Mas isto não é um motivo do crime. Isto não o traz na cena do crime. O que traz a cena do crime são as provas concretas. Um jornalista que cobriu o caso também foi ouvido como testemunha de defesa para contar sobre o que sabia em relação ao incêndio na guarita da segurança. O quarto depoimento do dia foi de outro vigia que trabalha na rua de trás, onde morava o empresário Luiz Carlos Rugai. Valeriano dos Santos contou que ouviu os tiros, mas não viu ninguém na noite do crime. Quando questionado em plenário se havia sido pressionado no depoimento que prestou na delegacia, o vigia disse que teve uma conversa forte com o delegado, mas que não se sentiu intimidado em afirmar que não viu ninguém naquela noite. Daísa, o depoimento do segundo vigia. Para a defesa, é uma evidência de que a polícia estaria interessada em culpar o Gil Rugai. Mas para a acusação, o depoimento quer dizer apenas que o vigia tinha certeza absoluta de que não viu ninguém naquele dia saindo daquela casa. Isso o segundo vigia, né? Ele disse em algum momento que foi intimidado? Ele disse isso aí hoje, que houve intimidação? Olha, Ana, intimidação, ele disse que não foi intimidado não, viu? Ele falou assim, olha, não fui intimidado porque eu não vi ninguém. Essas foram as palavras do vigia Valeriano Santos. Ele fala, eu não vi ninguém, eu não posso dizer para o senhor que eu vi alguém, sendo que eu realmente não vi ninguém. Em alguns momentos, ele disse que o delegado insistia e ele disse, eu não vi ninguém. Foi um depoimento muito forte e seguro. Ana? Eu queria agora saber do Percival de Souza, o nosso comentarista de segurança. Percival, esse depoimento desse segundo vigia está sendo tratado pela defesa como um depoimento muito forte, decisivo. Me parece até agora, a gente até comentou isso ontem, que a estratégia da defesa do Gil Rugai é simplesmente destruir as provas contra ele. Inclusive, entrevistando um segundo vigia que poderia ter sido coagido pela polícia. É isso mesmo? E esse depoimento pode, de fato, influenciar o júri? Exatamente, é uma técnica da defesa tentar a desconstrução de toda a acusação formulada pelo Ministério Público e hoje nós assistimos aqui uma espécie de visualização do próprio símbolo da justiça, Ana Paula, que é uma deusa, a Têmis, com uma balança e dois pratos, quer dizer, uma questão sempre tem dois lados. No primeiro lado aqui, aliás, um outro vigia diz com segurança, afirma isso, que viu o Gil Rugai e mais um outro homem saindo da casa onde aconteceu o assassinato. Já o segundo vigia, da mesma rua, hoje à tarde, teve a sua afirmação de grande impacto. Diz que não tinha visto ninguém, embora pudesse, pela sua posição na rua, visualizar essa condição. Surpreendentemente, Ana Paula, o promotor ficou absolutamente quieto diante dessa afirmação, que foi bem explorada pela defesa. Então, no cotejo das duas situações, é um drama para os 7 jurados. Vão escolher a versão de quem, Ana Paula? Até porque ninguém pode estar ao mesmo tempo em 2 lugares, não é, Ana Paula? Percival, boa noite. Quais são os próximos passos do julgamento e quando o Gil Rugai vai ser ouvido? Celso, o julgamento será retomado amanhã pela manhã, com depoimento de 2 testemunhas arroladas pelo próprio juiz que está presidindo o julgamento. Isso deve consumir uma boa parte da manhã e provavelmente o começo da tarde. E nessa tarde, aliás, amanhã, quinta-feira à tarde, será feito o interrogatório do Gil Rugai. É um momento muito esperado em que a acusação e defesa poderão se dirigir a ele e perguntar o que quiserem. Há uma grande expectativa nesse sentido, que terá uma forte influência sobre os jurados. Se ele vai estar calmo, nervoso, vacilante, hesitante, se vai olhar o jurado nos olhos, se vai abaixar a cabeça, enfim, vai ser feita uma espécie de análise de todo o comportamento do Gil Rugai no seu interrogatório amanhã à tarde. Celso. Obrigada a vocês que estão aí. Amanhã a gente volta a falar sobre o assunto. A audiência da fiança de Oscar Pistorius é adiada mais uma vez na África do Sul. Durante
Durante a audiência de hoje, foram apresentadas as plantas do apartamento. O chefe da investigação disse que os tiros que mataram Riva Steenkamp foram disparados de cima para baixo, o que contradiz a versão de Pistorius. O campeão paralímpico disse num comunicado que não usava as próteses no momento do crime. Uma nova audiência está marcada para amanhã. Uma explosão num tubo de gás natural destruiu um restaurante no Kansas, nos Estados Unidos. 15 pessoas ficaram feridas e um corpo foi encontrado nos escombros. E ainda nos Estados Unidos, o presidente de uma empresa foi demitido depois de ser acusado de xingar e bater numa criança durante um voo. Segundo a mãe do garoto, o homem parecia bêbado e teria se irritado com o choro do menino. Ele se entregou às autoridades, pagou fiança e vai aguardar o julgamento em liberdade. Um temporal causou transtornos para os moradores de Porto Alegre na tarde de hoje. A chuva durou apenas 20 minutos, mas foi o suficiente para atrapalhar a vida dos motoristas, dos pedestres. Como você vê aí, algumas ruas, o asfalto cedeu, engoliu os veículos e durante a enchente, um taxista de 61 anos passou mal, caiu na água e morreu. Incêndio destrói uma fábrica de tintas em Diadema, na Grande São Paulo. Vários carros dos bombeiros foram chamados para conter as chamas. Não houve feridos. No Rio de Janeiro, uma mulher morreu vítima de bala perdida durante uma operação policial na comunidade Para Pedro. Parentes da vítima dizem que o disparo foi feito por policiais. A polícia militar nega. Uma agência bancária do interior da Paraíba ficou destruída depois de uma tentativa de assalto. A quantidade de explosivos usada pelos criminosos destruiu o telhado e as paredes da agência. Os assaltantes fugiram sem levar nada. Uma decisão judicial suspende as atividades de 3 torcidas organizadas de Goiás por 5 anos. Os integrantes estão impedidos de usar uniformes e símbolos das torcidas em estádios de futebol ou reuniões. Um meteoro surpreendeu a população da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e de Vitória, no Espírito Santo. O fenômeno impressionou os moradores de Campos dos Goytacazes. Não tinha visto nada disso. Um espanto. Maxwell estava se arrumando para ir trabalhar quando viu a bola de fogo no céu. Ele lamenta não ter conseguido fotografar o fenômeno. Meu irmão me chamou para mostrar um negócio passando no céu, tipo uma bolinha de fogo bem pequenininha. O meteoro cruzou o sudeste por volta das 10h10 da manhã. Foi visto na região dos Lagos, no estado do Rio, e em Vitória, no Espírito Santo. Os equipamentos não registraram a passagem do meteoro, mas um dos integrantes do Clube de Astronomia relatou que o fenômeno durou 12 segundos até desintegrar na atmosfera. No dia 15 de fevereiro, 4 horas depois da queda de um meteorito na Rússia, as câmeras do Observatório do Clube de Astronomia de Campos já tinham flagrado um fenômeno parecido na região. O astrônomo acredita que também pode se tratar de um meteoro ou asteroide. Então, para a gente até foi uma surpresa essa observação aqui desse meteoro. Claro que pode não ter relação nenhuma com o meteoro que passou na Rússia, é simplesmente um meteoro esporádico que a gente sempre observa com frequência, às vezes no céu. Você vai conhecer agora um bairro da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, que convive com uma mistura explosiva. Um esquema criminoso de venda de álcool e gasolina. Durante várias semanas, nossos repórteres acompanharam os motoristas de caminhões-tanques que desviavam parte da carga antes de entregar os combustíveis nos postos. E esse comércio ilegal acontecia em plena luz do dia e o produto era armazenado de forma improvisada, sem nenhuma segurança. Pela rua esburacada, uma câmera escondida dentro de um carro flagra um comércio clandestino e muito vigiado. Olheiros estão por toda parte. No alto das casas, nas esquinas e ao menor sinal de ameaça, como o nosso helicóptero, o comércio é suspenso na hora. Mas em dias normais o movimento é assim.
várias pessoas trabalhando para abastecer os veículos de um jeito bem peculiar. Balde e funil. Completo, 20? Completo, né? Não à toa, este ponto da Avenida Recife, em Guarulhos, já foi batizado de Petrobalde. Nesta esquina param motos, carros e há quem prefira levar o combustível na mão mesmo. Num destes galões. Neste dia, um dos seguranças do esquema notou nossa presença. O comércio feito sem cerimônia, na rua, não é segredo entre os moradores, que por medo preferem o silêncio. Mas até na internet, a Petrobalde pode ser vista. Olha esta foto feita pelo mais popular serviço de mapeamento de ruas. Na imagem de 2 anos atrás, já apareciam os falsos frentistas e até o balde. Quanto custa o litro? 2. Álcool tá quanto? O álcool tá 1,2, né? O combustível aqui é até 40% mais barato que em qualquer posto legalizado e também vem direto da distribuidora, como o do posto. Talvez o ponto mais surpreendente desse escândalo. Ele já deixou de entregar esse produto ou no posto ou na distribuidora, uma parte ali, 100 litros, 50 litros, 10 litros. Ele revende isso para a garotada que depois se encarrega de distribuir isso daí. Repare agora na fila de caminhões. Alguns estão quase vazios, outros acabaram de carregar na distribuidora. Muitos deles param na mesma esquina, como se fosse um pedágio. Rapazes retiram o combustível, ora de balde por baixo do caminhão, ora por cima. Do alto, flagramos outra irregularidade. Caminhões são lacrados fora da distribuidora para disfarçar a fraude. Segundo este homem que conhece a região e o esquema há pelo menos 10 anos, os motoristas dos caminhões desviam a carga deliberadamente e com a ajuda de mais gente. Parece que existe uma conversa, alguma coisa, um código, que aí quando você percebe que está vendo o combustível, começa a chegar os carros. E final de semana, aí é uma fila, aí é uma festa. Da refinaria até o tanque do seu carro, a gasolina e o álcool percorrem um trajeto que quase sempre é rastreado pelas distribuidoras. Só que é justamente nesse caminho que a quadrilha tem agido, o que levanta uma suspeita. Quantos personagens diferentes participam desse esquema? Há pelo menos 5 prováveis beneficiados pelo esquema. Os funcionários da distribuidora que vendem os lacres para o motorista repor depois da retirada do combustível. O motorista do caminhão, que desvia o produto e chega a lucrar até R$3.000 por tanque. Os rapazes, alguns menores, que trabalham na retirada do produto sem nenhuma segurança. Os gerentes dos postos que recebem combustível a menos e não notificam o patrão. E os motoristas, que na ânsia de pagar menos, incentivam o comércio ilegal. Aparentemente, aí o que a gente vê é o beneficiário maior disso daí é o transportador, é o motorista. E é atrás destes motoristas, a parte mais visível do esquema, que a polícia foi hoje. Quatro motocicletas da PM, outras 4 viaturas e 2 carros de fiscalização da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Está começando uma grande blitz para tentar acabar com a quadrilha que vende combustível ilegalmente no meio da rua aqui em Guarulhos. Aqui, já tem um caminhão encostado. Vai. O motorista tinha acabado de esvaziar o tanque do caminhão. Foi preso em flagrante. Sabia que isso é desvio de carga? Sabia. Você tem muitos fazendo isso? Como eu? Tem bastante, mas todo mundo bebe disso, né? Você não tem medo de armazenar gasolina dentro da tua casa com a tua família? É meu pior medo, né? É a sobrevivência, né? Caminhão de combustível encostado num bairro residencial.
você vai ver agora, imagine o tamanho do risco que essas pessoas, que o bairro inteiro está correndo. Olha o tamanho desse reservatório aqui, ó. Aqui, pelo cheiro, não está guardada a gasolina, mas sim solvente. O que quer dizer que esse pessoal, além de desviar a carga dos caminhões, também adultera o combustível aqui para fazer volume e ganhar mais dinheiro. Olha essa imagem. Olha quantos são os tonéis e os galões. Cada um deles pode ter até 150 litros de combustível. E aqui, olha, gasolina, gasolina, gasolina. Pelas contas da Agência Nacional do Petróleo, a varanda dessa casa, onde moram 3 famílias, pode guardar até 2.000 litros de combustível. É um posto de gasolina a céu aberto, correndo risco de causar uma séria explosão. Toda a vizinhança, o bairro todo está numa situação muito crítica em termos de risco. Tudo isso aqui podia ir pelos ares. Sem dúvida nenhuma. E essa aqui é a esquina, esse aqui é exatamente o local que nós mostramos com câmera escondida, com helicóptero da Rede Record. Essa é a esquina da Avenida Recife que se transformou num posto de gasolina a céu aberto. Isso aqui é um terreno contíguo a uma área de transportadora. Os policiais agora aqui, ó, os policiais agora aqui estão tirando os pallets. Esses pallets aqui no chão, eles servem de rampa para que os galões de combustível cheios sejam trazidos até aqui, ó, no meio da calçada. E aqui mesmo, no meio da calçada, o tanque dos carros e motos vai sendo abastecido. Aqui no chão, ó, você tem mangueira, que era usada para tirar o combustível dos caminhões. Você tem os tonéis, o funil, né? O funil improvisado, né? Essa aqui é a mangueira do tanque de combustível deles, olha. É um galão cortado de água com um cano de PVC. Eles improvisaram, inclusive, uma válvula aqui, ó. Colocavam isso no tanque. Inclusive tem filtro aqui no chão, ó. Eles usavam para filtrar a gasolina, um pedaço de pano. E para cá o mais grave, olha. Continuando andando aqui, ó, cuidado, porque um tambor de tonel de solvente. O coordenador da Agência de Petróleo acaba de achar um tonel imenso, aproximadamente 100 litros aqui, ó, com solvente puro. Solvente puro. Esse aqui se trata de solvente que possivelmente é utilizado para fazer adulteração do combustível. Ou seja, se não for usado para fazer adulteração, era usado para quê? Para que solvente aqui? Não, esse aqui é comercializado como combustível. Então eles misturam com álcool, depois colocam algum tipo de corante para dar uma coloração e vendem isso como gasolina, mas na verdade é uma mistura de solvente com etanol. E o resultado disso no motor de um carro? É péssimo, porque ele tem uma faixa de destilação única, ou seja, não permite que o automóvel desempenhe bem todas as condições de rotações do motor. É tonel em cima de tonel. Tem um estoque grande lá dentro? Tem. Tem um barraco com cerca de 20 toneladas. E o terreno é enorme. E aqui eles construíram, olha, no meio da vegetação, cortando a vegetação, o que parece ser um estoque, né? É um reservatório. Cobriram em cima para proteger da chuva, vegetação toda seca. E olha a quantidade de tonéis aqui, todos muito cheios. Tonéis e galões de combustível. É gasolina, a gente já encontrou solvente. Aqui ficava armazenado o material que a todo momento é arrastado até o meio da rua para abastecer o tanque de motos e carros de pessoas que insistem em alimentar esse estado criminoso. Antes da operação da polícia, nossos produtores se passaram por clientes para comprar uma amostra do combustível. Mas logo na chegada, um dos rapazes pergunta se o nosso produtor é da polícia. 39, 40. Não, tá em choque, milhão. Tá em choque? Quando vem, eu cobro dobrado quando você quer a polícia. A moto é abastecida e levamos uma parte do produto num galão. Esse aqui é o combustível que veio lá de Guarulhos, nós compramos com um dos nossos produtores e trouxemos ao Sincopetro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, para analisá-lo. Aqui eu tenho diferentes amostras de gasolina. Estas últimas duas, note a diferença já na coloração mais clara, mais esverdeada, é justamente a que nós trouxemos de lá. Com um pouquinho deste combustível, nós fizemos análise nesta máquina norte-americana que separa os componentes químicos da gasolina para nos dar o resultado. O mesmo combustível já foi colocado nesse vidro, a análise já foi concluída e o resultado nos mostra algo que vai te impressionar. Isso é gasolina, certo? Mas aqui diz que a quantidade de álcool nessa gasolina é de 51,9%. Pela lei brasileira não devia passar de 20%. Tem mais
álcool do que gasolina nesse combustível. Você paga por gasolina e leva álcool. E, além disso, há uma concentração de solventes superior à permitida por lei. O esquema já tinha sido denunciado em 2008 pelo jornalismo da Record. Na época, os galões de álcool e gasolina eram estocados na calçada para quem quisesse ver. A poucos metros de onde flagramos a revenda hoje. Nesta imagem, um dos homens manuseia o galão enquanto fuma. O Ministério Público chegou a entrar no caso na época e prometeu rigor nas investigações. Caberia imediatamente a atuação aí da polícia e exatamente a prisão dessas pessoas, né? E a apuração de outros crimes derivados, né? Mas como vimos na blitz feita hoje com a polícia, pouca coisa mudou e com um agravante. Os contraventores estão ainda mais organizados. O caminhão de placa DPB 5350 é o mesmo que minutos antes tinha acabado de ter o tanque esvaziado pela quadrilha. Ele seguiu para este estacionamento, onde outro crime acontece. O homem de camisa verde é o motorista. Ele entrega uma quantia em dinheiro ao homem de camisa branca. É o pagamento por novos lacres. O homem de camisa preta, que passa pelos dois, leva um lacre na boca e coloca na saída de combustível que fica embaixo do caminhão. O motorista ainda recebe um punhado de lacres novos. Antes de ir embora, este rapaz sobe no veículo e lacra todas as saídas. Uma a uma. Como se não tivesse sido violado. Serviço feito, eles se cumprimentam e vão embora. Com certeza aumentou bastante esse comércio. Eu posso dizer que aumentou no mínimo umas 5, 6 vezes. Não parou? Não parou. E o que é mais impressionante é que a gente encontra produtos estocados nas casas e que daquela oportunidade nós não encontramos essa situação. Com 4 pessoas detidas, um motorista preso e pelo menos 4.000 litros de combustível apreendidos, a polícia encerra a operação por hoje. Mas o desafio é evitar que o esquema volte a funcionar, como sempre acontece. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com a minissérie José do Egito. Uma ótima noite para você, até amanhã. Boa noite, até lá.